Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Hoje eu quero falar um pouco sobre a série Frankenstein Chronicles. Um pouco para contextualizar, a maioria deve conhecer o monstro de Frankenstein, né, e que Frankenstein é o nome do médico que cria o monstro e não propriamente do monstro. Esse livro foi escrito pela Mary Shelley no início do século XIX. A primeira edição foi lançada em 1818, mas uma época, não que hoje não seja menos machista, mas aquela época era bastante. O nome dela não foi impresso na capa. Só numa segunda edição, em 1924, o mundo pôde conhecer a verdadeira autora do livro. No livro a gente acompanha as experiências médicas de um cientista louco, que vai se transformar no personagem clássico de cientista louco. Não diria dominar o mundo, mas ele quer criar vida a partir de matéria morta. E para isso, ele começa a fazer uma prática até comum para os médicos cirurgiões na época, de uma ciência que ainda estava se formando, de buscar em vários cemitérios e contratar pessoas para roubarem corpos e estudar esses corpos. Bem, o médico, o Dr. Frankenstein, ele pega esses corpos e transforma, costura as partes que ele acha que estão melhores num corpo único, como se fosse um imenso quebra-cabeça, e através da energia elétrica consegue dar vida a essa matéria morta. Ela faz a gente está bem no início do século XIX, essa literatura gótica, né, no romance gótico, ele aparece bem num momento de crítica, ou pelo menos subjetivamente você tem as primeiras críticas à existência de um Deus. Não que vai criar, não que tem essa crítica exatamente no livro, mas se o homem pode criar vida, a existência de Deus é questionada. Bem, esse personagem ele vai se transformar num dos principais monstros do imaginário popular, ganhando ainda mais força no século XX com o cinema, quadrinhos e outros filmes que vão usar esse monstro. Bem, vamos para o seriado. O seriado ele é ambientado em 1927, pouco tempo depois da segunda edição da Mary Shelley, da segunda edição de Frankenstein, e já é de conhecimento público o autor desse livro. Isso vai aparecer mais pra frente, mas é pano de fundo. O principal é que a gente acompanha um inspetor de polícia, o John Marlott, interpretado pelo Sean Bean, e ele não morre, pelo menos até o momento ele não morre necessariamente na série, né? Ele não perde a cabeça, ele não é alvejado por várias flechas e suas milhares de mortes que tem no cinema. Ele está ganhando notoriedade como detetive, como investigador, quando prende um grupo de contrabandistas de ópio. Durante essa prisão, que ocorre na praia, né, os contrabandistas estavam aportando e trazendo o contrabando de ópio, ele encontra o corpo de uma garota. Essa garota está toda desfigurada, vários cortes no decorrer do corpo, ao longo do corpo. E quando ele é levado pela polícia, logo se descobre que aquele corpo, na verdade, é formado por diversas outras partes de corpos. E aí, a partir daí, o Marlott vai começar a fazer uma investigação para buscar quem criou essa criatura, o responsável por assassinar diversas crianças, para montar essa monstruosidade. A investigação ela vai para os cantos mais obscuros de Londres. A gente vai aos poucos conhecer um pouco desse submundo de prostituição, tráfico de drogas, assassinatos, que vai envolver todos os estratos sociais. E ele pega pesado principalmente quando vai pegar essa classe social mais rica, que aparentemente é deslocada da sociedade comum. Bem, de pano de fundo, a gente vai ter o ministro da corte inglesa,
encabeçando um projeto que daria aos cirurgiões uma total liberdade em usar corpos mortos para experiências médicas e tal. E, junto com isso, proibir práticas consideradas não científicas de tratamento. E é esse pano de fundo que vai dar o incentivo para a investigação, incentivo financeiro, a necessidade dessa classe social mais rica de investigar um crime tão bizarro, que, por mais bizarro ele aconteceu com uma pessoa pobre, então não vamos gastar dinheiro com isso. Bem, ele é uma releitura dessa clássica história do monstro que mencionei no começo do vídeo, e envolvida com bastante panorama histórico da época. Incorpora vários elementos de investigação e terror, de forma a gente entrar na história e não querer largar até o fim de 6 episódios. São só 6 episódios nessa primeira temporada. Mas também não dá para esperar muito de sobrenatural. Embora ele sugira no início um flerte com o sobrenatural, no início do seriado, a série tende a levar a uma coisa bem mais racional. Se é que o assassinato de pessoas e costurar corpos seja muito racional. Bem, dentre os personagens é divertido ver algumas participações especiais. William Blake, interpretado pelo Steven Berkoff, ele aparece nos seus últimos momentos de vida, é justamente o ano que ele morre, e ele vai deixar uma pista muito interessante sobre o caso numa obra inacabada. Em seguida a gente tem a Mary Shelley, interpretada pela Anna Maxwell Martin. Ela tem uma presença mais importante, mais constante a partir do segundo episódio. Na verdade, entre o segundo e o quinto episódio, principalmente. E é meio óbvio que ela seria um contato. Primeiro que ela tem ligação com William Blake, e o outro é que ela ela tinha acabado de lançar esse livro de uma pessoa que costura corpos, né, de um cientista que costura corpos e traz eles à vida. Talvez ela pode ser uma das suspeitas, possivelmente eu tenho algum imitador. São questões que vão ser levantadas durante a investigação. Outra pessoa que aparece é Boss, é chamado de Boss. Ele é interpretado por Ryan Sampson. Ele é um jornalista bem oportunista, que só quer conseguir o sucesso, né, no jornalismo, e tudo indica que ele é uma versão do Charles Dickens, que vai ser explorado nessa segunda temporada, caso ela ocorra. E há a possibilidade também do aparecimento do Edgar Allan Poe na segunda temporada, mas pelo período que ele está vivendo, que a série se passa, e que seria um período do início da juventude do autor. E além de casar perfeitamente com a temática da série. Bem, ao longo da série a gente vai ver o Marlott, ele perdendo cada vez mais a credibilidade para apresentar teorias malucas sobre a questão do corpo, e de repente eles têm uma resolução para o caso, e não é a resolução que o Marlott desejaria. Então ele continua mesmo a contragosto do ministro as investigações. Outro elemento que vai prejudicar essa investigação e as teorias levantadas por Marlott é que ele tem sífilis. E com o tempo, a sífilis, com o agravamento da doença, ela começa a dar alucinações. Então, mesmo a gente que está assistindo, a gente começa a ter dúvidas sobre o que está ocorrendo de verdade. Bem, a série foi produzida pelo David Tennant. Quem conhece, ele foi um dos Doctors que até teve na última CCXP aqui. Participou da série da Jessica Jones pela Netflix. Ele é uma pessoa bem conhecida nesses últimos anos. Ele produziu a série para Hallmark Films. Ela foi exibida num canal britânico bem desconhecido, bem pequeno, que é o ITV Encore. Logo ela foi vendida para uma outra série, um outro canal americano, mas também pequeno,
AE Network. Então, por causa disso, embora tenha pessoas importantes, atores famosos, ela é... Até o momento não se falou que se vai ter uma segunda temporada ou não. Por um lado, eu quero que tenha segunda temporada, eu quero que continue a história. No entanto, dá para assistir os 6 episódios perfeitamente. Ele fecha todos os principais arcos abertos. Então, é uma série que, mesmo que ela não continue, vale a pena ser assistida. E só por uma curiosidade, quem acompanha o Xambin sabe que ele participa de uma série bem longa de filmes, é um seriado cinemático que passa na Inglaterra, onde ele é um soldado da brigada do 95º Batalhão, que se passa no século XVIII. E aí eles fazem uma referência com o Richard Sharp, né, que é esse personagem. A série foi de 93 até 2008, o último filme saiu em 2008, mas pode ser que saiam mais filmes futuramente. Bem, a série é essa, vale a pena assistir, ela é interessante, ela prende, ela é investigativa, essencialmente investigativa, não tem muitas cenas de ação, mas ela prende bastante a atenção. São boas atuações, um roteiro bem consistente, um ritmo diferente, não é o ritmo americano que a gente está mais acostumado, é um ritmo mais lento, mas ele é bem ordenado, bem orquestrado, a direção é muito boa, vale a pena ir atrás, vale a pena procurar, possivelmente nas deep webs da vida. Então, procurem, assistam e venham comentar. Obrigado por assistir mais esse vídeo e, bem, bom seriado.